No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Julgamento de Satã, que é um romance publicado pelo Ray Russell em 1962. Esse é um autor estadunidense, mas eu tenho este livro aqui em uma edição em espanhol, porque não há uma tradução dele aqui no Brasil, o que é uma pena. Eu acho que essas editoras voltadas mais à literatura de horror estão perdendo aqui um, um produto muito interessante a ser trazido ao mercado editorial brasileiro. Mas, enfim, O Julgamento de Satã acompanha Gregory Sargent, que é um padre de 45 anos, que tem inclinações teológicas e eclesiásticas um tanto quanto heterodoxas, para dizer o mínimo. Então, por exemplo, apesar de ter uma formação religiosa bastante sólida, esse padre com frequência questiona a própria fé e em alguns momentos ele faz isso abertamente. Além disso, sendo um intelectual, Gregory acaba escrevendo e publicando vários ensaios de temática religiosa, mas cujas ideias são bastante escandalosas, vindas de um sacerdote católico. Então, por exemplo, em um desses seus famosos ensaios, esse padre compara o êxtase religioso ao êxtase sexual, o que, de certa maneira, não é nenhuma novidade, né? Está aqui o Seminário 20 do Lacan, que não me deixa mentir, porque aqui o Lacan já faz uma leitura mais ou menos nessa direção, né? A partir da obra da Santa Teresa e da representação aqui, né? Dessa escultura do Bernini. Tudo isso para dizer, então, que não é nenhuma novidade esse tipo de leitura que relaciona o êxtase religioso ao êxtase sexual, mas o que é uma novidade proposta aqui pelo romance é que esse tipo de reflexão parte justamente de um padre. Além disso, por ser responsável por uma igreja em São Francisco, que é uma cidade grande, o padre Gregory frequenta vários círculos culturais da região, então ele está acostumado a uma vida intelectual e cultural bastante agitada. Graças a isso, esse padre acaba exagerando com a bebida e celebrando uma missa embriagado, o que não passou desapercebido pelo público e fez com que a diocese o transferisse a uma outra igreja de uma cidadezinha pequena e afastada dos grandes centros urbanos, para que assim esse padre tivesse a oportunidade de recomeçar em um lugar onde ninguém o conhecesse, em um lugar no qual ele não tivesse tantas tentações assim o seduzindo e esse tipo de coisa. A vaga para essa outra igreja surgiu quando o padre de lá, que se chamava James, se candidatou a ficar responsável por dirigir um orfanato depois que o antigo diretor daquela instituição faleceu subitamente. E esse pedido de transferência foi prontamente atendido, tendo em vista que o tal padre James era órfão e por isso mesmo tinha uma relação muito próxima com a ideia de dirigir um orfanato. Então, quando essa vaga surgiu, ele prontamente se candidatou a ela e as pessoas, os seus superiores, não viram mal nenhum nessa transferência. Porém, como era de se supor, o padre Gregory, acostumado que estava à vida agitada, penou um pouco para se ajustar a essa nova cidadezinha para onde ele foi enviado para substituir o padre James. Não só porque o Gregory estava em um ambiente completamente diferente daquele com o qual já se havia habituado, mas também porque em uma cidade pequena as notícias correm com uma velocidade impressionante. E assim não demora muito para que algumas pessoas da paróquia
ficassem sabendo do passado de devassidão desse padre novo e desconfiassem dos menores desvios de conduta por parte dele. Afinal de contas, ser um padre que publica artigos que misturam teologia e psicanálise pode ser muito legal em São Francisco, mas esse tipo de conduta não pegava bem para a reputação de um sacerdote em uma cidadezinha de interior, sobretudo se você foi transferido para lá depois de um escândalo envolvendo celebrar uma missa bêbado. Além do mais, todas as pessoas dessa paróquia viam o padre Gregory como uma espécie de usurpador que havia ali tirado o lugar do antigo padre dessa paróquia que era tão querido por todos. Isso porque essas pessoas não sabiam, ou na verdade elas preferiam ignorar, que o padre James tinha saído por conta própria da igreja para ir administrar aquele orfanato. De início, então, o grande horror que ronda o padre Gregory diz respeito ao fato dele ser ali um estranho no ninho, cujo menor deslize pode provocar toda sorte de comentários indecorosos, tanto por parte dos fiéis dessa paróquia, quanto por parte do bispo, que de vez em quando vai até a casa paroquial com a desculpa de fazer visitas, porque afinal de contas esse bispo conhece o Gregory desde a infância, inclusive foi esse bispo que alertou os pais desse menino que ele tinha ali uma vocação religiosa, mas é bem óbvio que essas visitas são, na verdade, um meio que o bispo encontrou de fiscalizar o trabalho desse protagonista. Então, coisas como se ausentar da missa aos domingos e mandar um substituto que ninguém conhece, aparecer em público sem estar barbeado, se isolar na casa paroquial e não receber visitas, derrubar e quebrar objetos de maneira aleatória, ou mesmo ter muitos livros, tudo isso pode ser motivo para que algumas pessoas dessa paróquia desconfiem que esse novo padre está bebendo novamente. O que é motivo bastante para que, de maneira bastante insinuante, meio passivo-agressiva, essas pessoas comecem a ameaçar o padre Gregory de algum modo. Além disso, como se não bastasse toda essa desconfiança dirigida especialmente ao protagonista, nota-se também ao longo do livro, ainda que isso apareça apenas em 2 ou 3 momentos específicos, um clima social que desconfia da Igreja Católica de modo geral. Tanto é assim que há nessa cidade um homem conhecido por produzir e distribuir panfletos sensacionalistas sobre supostos rituais e escândalos da Igreja Católica e também sobre o envolvimento de padres em orgias e outro tipo de reuniões de caráter duvidoso. E aí já vai se desenhando um clima bastante hostil a esse protagonista que já vem carregando em sua bagagem um passado bastante polêmico. Ao mesmo tempo, parece que tudo conspirou para que o padre Gregory fosse mandado exatamente para aquela igreja naquela época especificamente. É como se houvesse ali uma força maior conduzindo esse personagem até aquelas circunstâncias. Mas isso é algo que vai se desenhando bem aos poucos ao longo da narrativa. Pois muito bem, por conta de toda essa hostilidade, antes de ir assumir a direção do orfanato, o padre James decide explicar ao seu substituto como as coisas funcionavam por ali, como ele deveria tratar algumas pessoas, quem ele deveria evitar, como ele deveria se portar enquanto estivesse ali pelas ruas, porque afinal de contas todo mundo se conhecia, esse tipo de coisa. E enquanto está dando essas instruções, o padre James menciona ao seu colega de batina, com alguma ênfase, a história de uma menina chamada Susan. Essa menina tem 16 anos e a mãe dela morreu afogada
há 6 anos, o que, evidentemente, gerou um trauma muito grande, tanto na menina quanto no pai dela, e eles têm de lidar com esse trauma até o presente. Afinal de contas, a Susan tinha apenas 10 anos quando essa morte aconteceu. E aí, veja, esse afogamento ocorreu durante um passeio de família em que o barco em que essas pessoas estavam virou sem querer, e aí o pai da Susan teve que meio que escolher entre salvar a filha ou salvar a esposa. Quer dizer, o barco vira porque a Susan estava um pouco agitada, e aí ela cai no lago. Como ela não sabia nadar, o pai pula na água para poder salvá-la, só que aí nisso o barco se movimenta, vira, ele não percebe que a esposa caiu, e aí enquanto ele está salvando a filha, ele não tem tempo de salvar a esposa, e aí a esposa acaba falecendo. Apesar dos pesares, pai e filha continuaram frequentando assiduamente a igreja durante todos esses 6 anos. Porém, nos últimos meses, essa menina vem apresentando um comportamento cada vez mais estranho. Primeiro, a Susan passou a ter uma aversão terrível à igreja, a ponto de passar mal assim que chegava à rua onde ficava essa igreja. Depois, essa menina começou a falar palavrões e a se comportar de modo cada vez mais agressivo, e tudo isso culminou na Susan atacando o padre James durante uma confissão, o que talvez tenha sido mais um motivo para ele ter pedido transferência ali da paróquia sem avisar ninguém. Né? Porque, afinal de contas, como ele queria evitar escândalos, até porque havia na cidadezinha esse sujeito que já estava ali difamando a igreja de todos os modos possíveis, talvez o padre James tenha, enfim, pensado que fosse melhor sair dali para evitar escândalos, e aí por isso que ele não avisou ninguém. Enfim, é tudo muito estranho, mas ao saber dessa história, o Gregory, né, o padre Gregory, que é um homem do século XX, sugere o mais óbvio, fala, olha, certamente essa menina está sofrendo de algum tipo de histeria, talvez devido ao trauma e ao luto envolvendo a morte da mãe, e por isso mesmo, o melhor a ser feito era levar a menina a um psiquiatra. Só que o problema é que o pai da Susan não quer levá-la ao médico. Então, primeiro, ele diz que acha que o problema dela é de ordem espiritual. Mas aí quando o padre fala para ele, olha, tudo bem, a igreja pode cuidar do caso da sua filha, mas é bom a gente, só para descartar hipóteses, ir a um psiquiatra antes. E aí, diante disso, o pai muda de discurso e diz, olha, na verdade, eu não tenho dinheiro para custear um tratamento psiquiátrico. Só que aí, quando o padre oferece uma alternativa a essa questão, o pai muda de discurso novamente e diz que ele não acredita que apenas conversar sobre as coisas vai de fato curar a filha dele, porque afinal de contas a filha dele não era louca. Né? Em suma, definitivamente esse pai não quer levar a menina ao médico, o que também é meio estranho se a gente pensa que ao mesmo tempo esse homem é um pai muito zeloso, muito preocupado com a filha, ou pelo menos é isso que aparenta ser em um primeiro momento. A partir disso, a gente começa a perceber que talvez essa cidadezinha não seja tão tranquila e pacata quanto pareceu em um primeiro momento, mas a coisa piora ainda mais quando, durante uma visita para fiscalizar o trabalho do Gregory, o bispo fica sabendo de todo esse caso da Susan e decide conduzir alguns testes em relação a ela. Então, ele percebe durante uma conversa que essa menina fala algumas palavras em latim, só que ao mesmo tempo são palavras conhecidas fora do meio eclesiástico. Depois, essa menina quebra uma imagem da Virgem Maria e, finalmente, a pele da Susan queima quando o bispo encosta em uma cruz e coloca a mão no braço dessa menina. Então, quando isso acontece, a Susan sente o braço queimando, e aí quando o bispo tira a mão, a queimadura tem justamente o formato da cruz que ele estava segurando. Nesse momento, você já deve ter entendido para onde o romance está caminhando. O bispo
e o padre Gregory vão fazer um exorcismo nessa menina. E como o próprio bispo já está a par da situação, os personagens não têm de lidar com todos aqueles trâmites burocráticos de, por exemplo, pedir uma autorização à diocese para dar andamento ao exorcismo, esse tipo de coisa. Mesmo porque toda essa dificuldade em relação ao exorcismo ficou mais forte só a partir de 1972, quando o Papa Paulo VI acabou com a Ordem dos Exorcistas. Outra coisa que você pode estar pensando é que o julgamento de Satã é fruto do chamado pânico satânico que varreu os Estados Unidos, ou então que esse livro foi na onda de publicações e de filmes como, por exemplo, O Exorcista, ou então aqui O Bebê de Rosemary. Mas é bom lembrar que esse livro do Ray Russell foi publicado 5 anos antes aqui do Bebê de Rosemary, que é um romance do Ira Levin que foi publicado em 1967, para o qual já tem vídeo aqui no canal. E além disso, o romance aqui sobre o qual estou falando hoje foi publicado 10 anos antes de O Exorcista, do William Peter Blatty, que só foi publicado então em 1972. E não só isso, o tal pânico satânico foi ganhando força no final da década de 70 e chegou ao ápice apenas na década de 1980, ou seja, quase 20 anos depois da publicação aqui do Julgamento de Satã. E mais, esse romance é anterior até mesmo à fundação da Igreja de Satã pelo Anton LaVey em 1966. Ou seja, esse daqui é um livro meio pioneiro quando o assunto é um romance sobre exorcismos, né? Me parece que, na verdade, esse livro é fruto muito mais do contexto da contracultura, que passou, por exemplo, a desconfiar de organizações como a igreja. Nós temos essa desconfiança aqui. E, aliás, essa é uma grande diferença entre o julgamento de Satã e o exorcista. Existe aqui uma desconfiança em relação aos padres, em relação à igreja, que não está presente aqui no livro de 1972, que, na verdade, tem um olhar quase conservador, que, quando a gente pensa, por exemplo, em como é a igreja, como são os agentes da igreja que corrigem os erros cometidos por essa mãe solteira que foi trabalhar ao invés de ficar cuidando da filhinha em casa, que é o que acontece com a protagonista aqui, né, mãe da Regan. Então, enfim, se você quer saber mais sobre as minhas impressões sobre o Exorcista, veja lá o meu vídeo, que eu fiz, se não me engano, um pouco depois do vídeo aqui sobre o Bebê de Rosemary. Então, são 2 vídeos que eu achei bem legais de fazer. Então, se você não os viu, veja lá, porque é interessante, porque nesses vídeos eu também falo um pouco de todo esse contexto dos Estados Unidos ali, da segunda metade do século XX. Né? Mas, enfim, conforme diz aqui o Robert Muschenblatt, nesse Uma História do Diabo, do século XII ao século XX, que é um livro que eu não sei se é fácil de ser encontrado, mas ele foi publicado pela editora Bom Texto em, deixa eu ver aqui o ano, 2001. Não sei se é fácil encontrar esse livro, mas se você se deparar com ele um dia, eu recomendo bastante a leitura. Mas, enfim, no capítulo 7 aqui desse livro, o autor defende que na segunda metade do século XX, muito por causa da indústria cinematográfica, o diabo foi ganhando força cultural fora do campo teológico nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que essa mesma imagem sobre o diabo já estava meio desgastada, ou melhor dizendo, estava completamente desgastada na Europa do mesmo período. E aí o autor escreve o seguinte na página 335 aqui do livro. A sociedade americana do final do século XX traz entrelaçada no centro mesmo de seu tecido a ideia fixa do demônio, enquanto que essa se atenuou significativamente do outro lado do Atlântico. Esta obsessão permite compreender a existência, sem dúvida marginal, mas temível e nitidamente mais desenvolvida lá do que na Europa, de seitas ativas, algumas das quais se proclamavam orgulhosamente do diabo.
né? É justamente, então, nessa época que estão inseridos os personagens aqui desse livro. Mas, por ser um homem cético, cujas referências quase sempre remontam à Europa, é claro que o padre Gregory rechaça a ideia de performar um exorcismo em pleno século XX, quando, obviamente, aquilo era um caso de histeria religiosa, mesmo porque a própria Susan dizia ter muito medo do inferno, então talvez esse fosse mais um ingrediente para essa angústia traumática da menina. E aí, por mais que acreditasse em Deus, cuja imagem era séria demais para que se duvidasse da existência dele, o Gregory não conseguia levar a sério, ele não conseguia acreditar em um personagem tão desgastado quanto o diabo, que historicamente serviu quase como uma marionete aos interesses humanos. Só que o problema é que não acreditar no diabo continua sendo uma heresia, e isso leva a uma conversa bastante interessante entre esses dois religiosos sobre as bases teológicas e também literárias que levaram à construção não só do diabo, mas também na crença sobre os poderes dele ou a ele atribuídos. Além disso, em vários momentos ao longo do romance, esses personagens mencionam outros casos de exorcismo, que é bem interessante para ir preparando o terreno para o ritual em si. Então, por exemplo, em um dos casos citados aqui, a pessoa que foi possuída acabou falecendo depois do ritual de exorcismo, ou então existe um outro caso aqui de um exorcismo que durou quase um mês para ser finalizado, o que já faz com que a gente fique tão apreensivo quanto os personagens sobre o que é que vai acontecer dali para frente. Enquanto, por um lado, o padre Gregory se recusa a embarcar nessa história, por outro, o bispo diz justamente que, por não acreditar no exorcismo e no demônio, era preciso que o Gregory realizasse o exorcismo. E aí a gente vai percebendo aquilo que eu disse antes sobre como parece que tudo levou o protagonista até essa situação. Então, a troca de paróquia, a morte do antigo diretor do orfanato, a ida do padre James àquela instituição, a vaga que surgiu ali exatamente naquela igreja frequentada pela Susan, etc, etc, etc. Todos esses detalhes que antes passaram desapercebidos vão ganhando um outro sentido conforme esse elemento sobrenatural vai se apresentando com uma força cada vez maior na narrativa. O que nós passamos a acompanhar a partir de então é o ritual do exorcismo em si. E eu fiquei pensando bastante sobre como nós já estamos acostumados, por conta dos filmes, das séries, dos livros, enfim, a notar como o exorcismo vai desgastando a pessoa supostamente possuída. Então, isso é uma coisa muito comum. Na verdade, não é incomum que em filmes, por exemplo, a pessoa possuída morra de exaustão por conta desse ritual do exorcismo. Né? Já nesse livro aqui do Ray Russell, o que nós temos, e que, como eu disse, é um livro anterior a outros que fizeram mais sucesso do que ele, o que nós temos aqui é uma mudança no ponto de vista. Então, como nós estamos acompanhando tudo do ponto de vista desse padre, a gente percebe o quão desgastante é o ritual do exorcismo também para aquele que o performa. E aqui, mesmo sendo anterior lá ao livro do Exorcista, percebe-se vários pontos semelhantes entre esses dois romances no que se refere às coisas que acontecem durante o exorcismo. Então, a Susan é amarrada na cama para não se machucar, para não se debater e para não machucar as pessoas. Ela xinga, ela grita, ela fala sobre coisas que ela não deveria saber, ela mente, ela tenta interromper e manipular os padres, que por sua vez não podem
dar atenção àquilo que o diabo diz e devem o tempo todo tentar descobrir qual o verdadeiro nome daquela entidade. Há aqui vômitos, convulsões, mutilações, insinuações de ordem sexual, etc, etc, etc. Talvez a única coisa que nós tenhamos aqui no julgamento de Satã e que não conste lá no Exorcista seja a mudança climática, porque depois que o exorcismo começa, o tempo literalmente fecha e uma verdadeira tempestade se abate sobre essa cidadezinha. E aí existe um momento em que esses padres estão ali fazendo o exorcismo e eles querem que a Susan revele uma determinada coisa que eu não vou falar o que é. E aí, entre as páginas 172 e 173 aqui do livro, está escrito o seguinte: eu suprimi algumas informações, né, que revelariam o que eles perguntaram à menina, e além disso, eu traduzi esse trecho para ficar mais fácil aqui a leitura. Então é dito o seguinte: a garota abriu os olhos de tal modo que parecia que eles iriam saltar das órbitas. Em seu rosto havia uma expressão de sofrimento crescente, e seus gritos de dor preencheram toda a casa paroquial. Com horror, o padre notou como os dentes de Susan se cravaram em sua língua e se fundiram àquela carne avermelhada. Aos poucos, os dentes foram soltando a língua mutilada de Susan e o sangue escorreu pelas feridas, inundando seus lábios secos. E aí a narrativa avança. E aí, em meio a todo esse choro e ranger de dentes envolvido no ritual do exorcismo, o bispo diz uma coisa muito interessante ao padre Gregory. Ele fala: olha, o diabo não é o pai da mentira porque ele mente o tempo todo, mas sim porque aos poucos ele vai tornando impossível distinguir o que é verdade daquilo que é mentira. Eu achei essa reflexão bastante interessante. Quanto ao protagonista, durante grande parte do ritual, ele se mantém muito cético em relação a tudo, mesmo aquilo que há de mais impressionante durante todo esse ritual. E como o livro é narrado em terceira pessoa, mas o ponto de vista acompanhado é sempre o do Gregory, durante todo o tempo o narrador se refere a Susan como a menina, daí eu ter escolhido manter essa posição aqui ao longo do vídeo. Porém, depois de um determinado evento, o narrador passa a se referir com alguma frequência a essa menina como a criatura, o que demarca muito bem essa mudança na percepção do Gregory sobre o que está acontecendo ali. Digamos que foi a partir desse determinado evento que ele passou a acreditar que, de fato, havia ali uma determinada entidade que era diferente da Susan. E dentre as várias coisas que essa menina diz, ou que o diabo diz, durante o exorcismo, eu vou mencionar aqui apenas duas. Em um determinado momento, é dito que, o diabo diz, né, que o objetivo da possessão é fazer com que a Susan tirasse a própria vida, porque isso levaria a alma dela para o lugar onde o fogo queima, mas não ilumina, que é uma citação bem direta lá do Paraíso Perdido, do Milton, que, aliás, nem é a única citação literária feita aqui no romance, já que o Shakespeare, William Blake e o Charles Baudelaire também são citados aqui em alguns trechos. Já que eu falei agora do Paraíso Perdido, fica aqui um aviso. Continue, se você está lendo o livro para o projeto de leitura conjunta do Paraíso Perdido, continue a sua leitura, porque eu estou continuando a minha. Tá? Eu acho que, não sei se no fim desse mês ou em novembro, eu vou colocando todos os vídeos sobre aquele livro em ordem, tá? Então, assim, eu não parei a leitura, eu só parei de fazer os vídeos, porque são vídeos que dão muito mais trabalho do que esses outros, e até mesmo porque, nesses últimos meses, como vocês devem ter percebido, eu fiz alguns projetos outros aqui no canal, né? Então, em agosto, eu falei só da obra do Lúcio Cardoso, agora, em outubro, eu estou fazendo essa série de vídeos sobre literatura de horror, enfim, então estou guardando os vídeos sobre o Paraíso Perdido
para um momento posterior, mas eu não parei a leitura, tá? Só para tranquilizar algumas pessoas que estavam me perguntando sobre isso em alguns lugares. Mas enfim, voltando aqui aos meus comentários ao livro, já para ir encerrando essa minha fala, talvez a coisa mais importante que é dita pelo diabo durante o exorcismo é que a Susan foi abusada sexualmente. Então, talvez de fato tudo isso tenha a ver mesmo com esse acúmulo de traumas vivenciados pela menina. E mais, o diabo diz que o abusador da Susan foi um padre, o que explica a aversão que ela passou a ter pela igreja. Agora, para saber se isso aconteceu de fato ou não, porque afinal de contas o diabo é o pai da mentira, você vai ter que ler o romance. O final talvez seja diferente daquilo que se esperaria e pode ser que isso incomode um pouco, mas ainda assim é muito interessante entrar em contato com esse livro que acabou ficando meio esquecido e cujo estilo é bastante cinematográfico, até porque, se não me engano, o Ray Russell também era roteirista, o que explica toda a agilidade aqui dessa narrativa. Então é o tipo de livro que você começa a ler e você não consegue largá-lo, é quase como um filme mesmo ali, que você quer saber o que vai acontecer com essas personagens. E por mais que esse caso da Susan fique anunciado desde o primeiro capítulo, ainda assim é bem aos poucos que a gente vai percebendo que tem alguma coisa de fato estranha acontecendo nessa história toda. Então, fica aqui a minha enfática recomendação. Não sei se é fácil encontrar esse livro. Como eu disse no começo do vídeo, ele não tem tradução aqui para o Brasil, que é uma pena, mas se você aí conhece alguma editora, né, avise as pessoas que existe esse livro aqui, que vale a pena publicá-lo por aqui também. Agora, se você lê em espanhol, fica aqui então a minha recomendação, ou então em inglês, né, de leitura aqui do Julgamento de Satã. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para os meus vídeos que eu mencionei antes, né, sobre o Exorcista e sobre o bebê de Rosemary, e vou deixar na descrição também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo ou não quer fazê-lo financeiramente, é só você mostrar aqui para essa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, comente, compartilhe, etc e tal. Eu só posso falar sobre casos de meninas possuídas e sobre padres atravessando crises em sua fé, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para esse meu trabalho aqui no YouTube. Então fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.